meu povo, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom a gente estar aqui junto, né? Novamente, começando mais uma etapa das terças-feiras com as nossas lives. Semana passada foi a última semana de imposto de renda, então a gente não fez a nossa live, mas agora a gente volta tudo ao normal. E aí, vida que segue. E é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa noite. E hoje a gente vai estar falando como usar a contabilidade para captar mais recursos e manter a OSC 100% regularizada. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando essa noite. Tem gente nova aqui no pedaço. Quem está aqui pela primeira vez, coloca o nomezinho aqui para mim no chat, de onde que você é, de qual cidade, qual organização que você representa, para a gente saber com quem a gente vai estar falando aqui essa noite, que é sempre importante, né? A gente saber que a gente está falando aqui com contador, com captador de recurso, ou nós estamos falando com organizações do terceiro setor. Olha, porque assim a gente vai conduzindo a nossa live da melhor forma possível. Queria falar com vocês que a Priscila está aqui conosco. A Priscila é a nossa condutora, ela me ajuda aqui no todo desenvolver da live. Então, o que vocês precisarem dela, pode chamar ela aqui no direct, pode mandar mensagem para a Pri, que ela vai conduzindo com vocês aí, com toda a equipe. É a Priscila Souza que está aqui. Daqui a pouquinho ela já vai botar o telefone, as maneiras que você consegue falar, né, com a Patrícia Teres e com a equipe todinha da Patrícia Teres. Então, é uma grande honra e a gente vai começar, porque nós somos pontuais. Aqui, quem já me conhece sabe da minha pontualidade, sabe quanto isso é importante, né? Para que a gente tenha uma condução bacana. Então, isso é bem legal. Então, a nossa instituição, a nossa missão, o nosso desenvolvimento sempre precisa estar alinhado com a nossa organização. Então, por isso que eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Patrícia Teles, para quem está aqui a primeira vez. Eu sou a Patrícia Teles, sou CEO da Conta Contábil, né, uma empresa de contabilidade que já está aí há mais de 20 anos no mercado. Somos especialistas no terceiro setor. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, então eu conheço muito bem a dor e as vitórias, e também, às vezes, o choro de vocês, né, porque eu também já passei por alguns momentos. Estive como conselheira do CRCRJ, pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada no terceiro setor na modernidade, também MBA em empreendedorismo contábil, e já escrevi um livro, Impacto Social, o poder do terceiro setor, em parceria com o CRCRJ. Então, com isso, a gente vai conduzir a nossa estrutura aqui dentro dos 3 pilares que nós, daqui da Conta Contábil, achamos que são de suma importância para toda e qualquer organização do terceiro setor. Quando a gente fala desses 3 pilares, eu falo da contabilidade, onde é o coração da organização, onde ali atrela toda a estrutura da organização, seja contábil, financeira, administrativa, vem através da contabilidade. E aí, nós temos também a captação de recurso. O recurso, às vezes, pode ser financeiro, às vezes pode ser de objetos, pode ser de produtos, mas é uma captação de recurso. E, por final, a gente fala do marketing, aonde a gente estrutura toda a visibilidade que a organização necessita para que as pessoas, a sociedade, o governo, as empresas, as indústrias possam olhar para a sua organização e falar assim: poxa, aquela organização realmente faz a diferença nessa comunidade, nessa sociedade, então eu vou lá para ajudar. Então, por isso que esses 3 pilares que nós colocamos aqui como ponto essencial para todas as organizações do terceiro setor, é o que nós levamos
de contrapartida para as organizações. Colocamos como pilares, realmente, pilares essenciais. Eu queria que vocês dessem um joinha se vocês também entendem que esses 3 pilares são de suma importância para as organizações do terceiro setor. Fala para mim se vocês concordam com esse pensamento que nós temos aqui. Ó, o Vilimar concorda, mas quem, gente, que concorda com esse pensamento? O Edilson, a Osmarina, o Daniel, bacana, vice-presidente, o Elielso, o Reinaldo, é isso mesmo, esses 3 pilares são essenciais. Mas hoje, como nós começamos a falar, nós vamos falar um pouquinho especificamente da contabilidade. E a contabilidade, ela parte de um princípio essencial, que é a parte estrutural, que vai desde a documentação até os fechamentos de balanço. E aí, com isso, a gente vem numa grande estrutura, que é o que a gente já falou nas aulas anteriores, ata e estatuto. Se elas são bem montadas, estruturadas, a gente conduz a organização para processos bem sólidos. O que a gente fala que são processos sólidos? Quando eu tenho uma diretriz muito bem estruturada no meu estatuto, assim eu consigo conduzir a minha organização. Então, no meu estatuto, precisa ter processos bem montados, estruturados, conforme a minha necessidade, da minha diretoria, do meu posicionamento, para quem a organização vai estar falando, para quem ela vai estar atendendo e, principalmente, qual é o tipo de comunidade que nós vamos querer conduzir. E as etapas que vão ser feitas. A gente tem visto que nesse processo inicial tem muitos erros, que começam com os preenchimentos errados do próprio estatuto. Mas hoje a gente vê e identifica que isso é uma peça essencial e precisa que a organização pare de ficar copiando e colando na internet, mas realmente ela olhe para dentro e enxergue o que ela precisa fazer. Porque isso é uma das coisas mais necessárias. E isso vai impactar direto aonde, meu povo? Vai impactar direto nas certificações. Porque o meu estatuto e a minha ata, eles conduzem para as minhas certificações, aonde eu tenho as aprovações para que eu possa conduzir para um processo bem assertivo na minha organização. Se eu falo para criança e para adolescente, eu tenho que ter, no mínimo, essa certificação do Conselho Municipal. Se eu sou assistência, se eu sou saúde, se eu sou educação, eu também preciso dessa certificação. E por que que a gente está falando sobre essa condução até chegar na contabilidade? Porque estes são os documentos que vão impactar diretamente na minha 100% de regularização. Se eu quero ser 100% regular, eu preciso de ter a documentação primordial para que isso seja realizado da melhor forma possível. Então, a gente vai conduzindo dessa forma. E aí, com isso, se eu tenho documentação, se eu tenho as certificações, eu impacto direto aonde? Nas isenções. Existem algumas isenções que são necessárias para que essa organização não pague impostos, como sobre a nota fiscal, que pode deixar de pagar. A gente esqueceu de falar aqui sobre a certificação do SEBAS, né? Que é uma das certificações que várias pessoas me questionam. Patrícia, por que a certificação do SEBAS é tão importante para uma organização do terceiro setor? Em primeiro lugar, que a organização ela vai ter uma folha de pagamento mais leve, sem a parte de terceiros, sem a parte de patronal, sem a parte do sistema S. Então, com isso, tem uma diminuição de 26,5% da folha. Só fica ali a parte que é de renta, de retenção dos próprios funcionários. E também deixa de pagar 1% do PIS sobre a folha de pagamento. Então, o SEBAS, gente, ele é uma certificação essencial para as organizações do terceiro setor. Mas precisamos ter em mente que o SEBAS só pode ser
solicitado a partir de um ano que a organização tem documentada no balanço que ela vive e ela tem os credenciamentos e ela tem as isenções, ela tem também as imunidades. Então, a gente precisa ter muito critério para poder fazer a solicitação do SEBAS. E aí impacta diretamente nas isenções também que nós temos. Nesse contexto, a gente começa a falar aqui bem, assim, assertivo, que esse processo aqui, administrativo e financeiro, é ele que impacta diretamente aonde? Na contabilidade. Porque aqui é onde a gente fala que a cabeça da organização começa aqui. Se a gente tem ato e estatuto como documentos obrigatórios e que eles são essenciais, a gente fala que o administrador e o financeiro da organização do terceiro setor, eles são as peças-chaves. Por quê? Porque através de uma boa administração, nós vamos ter conduções documentais. Quando a gente fala da contabilidade 100% regular, é saber que cada projeto existe uma condução, existe um planejamento, existe uma forma de conduzir o dinheiro que é recebido, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, seja de editais, seja de, vamos dizer, de alguma lei de incentivo. Todos esses projetos, eles foram orçados uma vez por esta organização. E se eles foram orçados, eles precisam ser conduzidos por aquele orçamento. E aqui vai assim, o início, né? O começo do processo. Se eu faço uma prévia de tudo aquilo que a minha organização vai viver de um ano para o outro, vamos dizer, a gente está em 2026. Será que lá em 2025 foi provisionado todo este ano o que seria feito e o que vocês gostariam de ser contemplados? Porque muitas das vezes, eu vou contar um caso aqui da minha cidade, que está acontecendo neste momento. Não sei se tem alguém de Itaperuna aqui hoje, tem? Ou da região? Olha, o que está acontecendo aqui? O CMDCA, ele fez uma provisão em 2025 que ele faria uma repartição de verba de R$ 9.000 para 9 instituições durante 12 meses, para este ano de 2026. Nós já estamos no mês de maio e até agora não caiu R$ 1 para nenhuma organização do terceiro setor. Isso acontece com vocês também, gente? Coloca para mim um joinha se acontece. Às vezes o município falou, olha, vou programar, vou colocar aqui e vou distribuir com vocês através de edital, porém isso não foi realizado. Muitas organizações tiveram que fechar o projeto. Por quê? Aquela ali era a única fonte de renda daquela organização. Ela não se preparou para esse furo do governo. Ela não tinha uma outra viabilidade, ela não tinha um projeto autossustentável, ela não tinha outras formas de agariar recurso. E, com isso, alguns desses 11 projetos estão fechados. Outros, as organizações conseguiram conduzir de outras formas, com outras viabilidades. E aí eu vou falar que o impacto começa no administrativo. Por quê? As pessoas que estão na cabeça, na gestão, na linha de frente desta organização, elas precisam de ter uma programação e ter uma chave na manga. Como assim, Patrícia? A gente precisa de ter uma retaguarda. A organização ela não pode ter lucro, mas ela pode ter dinheiro em caixa para sobreviver 2 a 3 meses, se ela for uma organização do terceiro setor com a sua finança organizada. Aí vocês podem me falar, Patrícia, mas isso não é real no Brasil, porque a gente acaba vivendo o tempo todo no sufoco. Mas quando a organização começa a ter uma assessoria e ela entende de todos os posicionamentos, ela começa a estruturar os seus negócios. Porque uma organização é um CNPJ, gente. Ele só não pode dar lucro, ele precisa ter a manutenção. Então, a gente precisa considerar
esse administrativo impactando direto em toda a estrutura da organização. E aí, com isso, eu falo muito sobre esse administrativo e o financeiro, porque os dois têm que andar ligados, bem ligados mesmo, como se fosse uma engrenagem, andando bem juntinho, para que assim dê os posicionamentos. E o financeiro, ele é a retaguarda da organização, porque através dele fez todo o provisionamento, ele faz todos os pagamentos, e aí conduz a organização para os próximos passos. E eu vou além. Gente, a gente tem visto tantas organizações que tem um financeiro que paga documento, paga, né? Algumas coisas que não é com nota fiscal, pagam ainda com notinha escrito orçamento, paga com notinha daquelas amarelinhas que perdem a escrita, aquilo não tem validade para a sua organização. Como que você vai arquivar um documento que daqui 2 meses ele perde tudo aquilo que está escrito? Uma organização do terceiro setor, ela precisa entender que todos os pagamentos dela devem ser através de nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica vem através de um XML, ela sempre é num papel ofício, que é isso daqui, ó, um papel ofício, ela é grande assim, no modelo grande, ela vai em todas as descrições e, principalmente, se estiver vinculada a algum projeto, a melhor coisa é colocar lá nas informações complementares a que projeto aquela nota fiscal atende, para que assim a organização esteja cada vez mais clara mediante aquilo que ela executa. Então, o administrativo e o financeiro, eles devem caminhar em conjunto. E uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, que vocês podem falar assim, Patrícia, mas isso é verdade, a gente tem visto aqui muito no escritório, quando chega as organizações, que as organizações, elas não vistoriam de quem elas estão comprando. Nota fiscal com inscrição estadual impedida, baixada, cancelada, e eles estão recebendo nota. Essa nota não tem validade. Às vezes, o CNPJ já foi baixado até na Receita Federal, estão emitindo nota. Às vezes, a inscrição estadual está impedida, estão emitindo nota. Às vezes, a inscrição municipal também está com problema, estão recebendo nota. O microempreendedor não é microempreendedor mais, já virou uma empresa optante, uma empresa de CIMEI foi para uma empresa normal e está recebendo nota. E aí você pode me perguntar agora, mas a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é sua de consultar essa nota. Então, por isso que a organização ela precisa entender muito bem das regras no qual ela está vivendo, e isso passa batido. Por quê? Desculpa, não é culpa de vocês, mas as pessoas que estão assessorando vocês não estão assessorando da forma correta. Será que isso já foi falado alguma vez com vocês? Que vocês devem consultar os fornecedores de vocês antes de efetuar as compras? Eu acredito que muitas das vezes não. E com isso, a gente aqui dentro do escritório, a gente trabalha nessa condução e também trabalhamos com o nosso aplicativo financeiro. Por quê? Porque através dele, nós conduzimos as organizações de forma que elas consigam enxergar literalmente o seu financeiro. Quanto que eu posso gastar com o projeto X? Será que eu posso gastar 20 mil? E de que forma que eu vou gastar esses 20 mil? É dividido por mês? Eu posso pagar de uma única vez? Então, dentro deste contexto, a gente tem uma estrutura toda montada para as organizações do terceiro setor, no qual assessoramos. Esse aplicativo financeiro é algo que conduz com muito mais clareza as organizações no qual nós executamos de tarefa. Assim, tem clareza no negócio, tem clareza nas decisões, a organização consegue entender os números no qual ela trabalha, impactando diretamente aonde? Nas prestações de conta. E a gente sabe que a prestação de contas é algo que realmente faz a diferença em todas as organizações do terceiro setor. Por que que faz diferença? Porque através de tudo aquilo que é provisionado,
tudo aquilo que é adquirido das organizações, nós temos a prestação de contas, seja por projeto, seja por ano, porque muitas organizações, ela começa um projeto, vamos dizer, em fevereiro, terminou em agosto. Patrícia, eu preciso entregar em agosto o fechamento dessa prestação de contas. Muitas organizações fazem no papelzinho, no Excel, ou num papel, fazem tudo à mão. Gente, já passou essa era, né? Nós precisamos evoluir. A contabilidade consegue te entregar fechamentos por bloco e depois o anual. Conseguimos entregar, sim, porque nós trabalhamos com centro de custo. Uma organização do terceiro setor, ela precisa entender que ela trabalha por centro de custos, porque o centro de custo é por projeto. Cada projeto é aberto com todo o provisionamento dele, se paga, se tudo, faz o que sobrou, porque muitas das vezes o dinheiro tem que ser aplicado. Quem não aplica o dinheiro que está aqui, por favor, gente, o dinheiro bateu na conta de vocês, primeira coisa, aplicar o dinheiro. No final, o que sobrou de aplicação, você compra o que foi ali concedido a mais dentro do seu projeto para a execução daquele mesmo projeto, não para outro, mas para aquele projeto ali, para você dar continuidade. Então, por isso que a prestação de contas é tão importante. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou pedir para não levar a mal quem são as pessoas que trabalham com a captação de recursos. Já vi vários captadores de recursos, se tiver algum aqui, depois a gente pode até conversar separado. Não fala que não precisa ir para o balanço. Já peguei alguns captadores de recursos que falam assim, não, isso daqui você não precisa entregar para a sua contabilidade, a gente só vai prestar contas lá para aquele edital. Não é assim, gente, porque esta organização, ela precisa contabilizar 100% de tudo que ela ganhou. Se por acaso ela for chamada pelo Ministério Público, ela pode ter que devolver esse dinheiro, porque não está contabilizado da onde surgiu aquele dinheiro. Então, eu vou pedir a vocês, todas as vezes que vocês tiverem um captador de recurso, alguém que venha ajudar, que fala assim, olha, não precisa entregar para a contabilidade, você fala assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu aprendi lá na live com a Patrícia que eu preciso contabilizar cada um centavo que a minha organização receber. Então, a gente vai mandar, sim, para a contabilidade, e tudo aquilo que a gente tirar desse dinheiro é através de nota fiscal, né, através de documentos fiscais, e assim a gente faz condução. Ano passado, eu passei por um projeto que era, eu não sei se alguém é aqui do Rio de Janeiro, se tiver, depois vocês me falam, o Favelar. Ó, o Favelar, que é da Via Cruz, ele permite que seja recibos para transporte de pessoas, porque lá na favela não tem ônibus, né? São mototáxis, são microvans, então eles não dão nota fiscal, nem de microempreendedor, mas eles dão recibinho azul. Então, o Favelar da Fiacruz, eles permitem que seja desta forma. Então, é específico do edital, porque é um projeto na favela e eles entenderam que não tinha condição de ter nota fiscal. Mas todas as vezes que é produto, eles não abriram mão. Eles só abriram mão para prestação de serviço e colocaram um teto, que era R$ 300. Então, até R$ 300 poderia ser no recibinho, né? Podia ser um recibo de computador, um recibinho daquele azul que a gente compra em papelaria, poderia ser. A partir deste valor, não poderia ser mais em recibo, teria que ser nota fiscal. Então, a gente sempre tem que andar conforme o edital. Eu, Patrícia, ou vocês, organizações do terceiro setor, nós não podemos ditar a regra para o edital que foi nos conduzido, que nós fomos contemplados, mas nós precisamos e devemos seguir a regra do próprio edital. Então, neste caso específico, eles abriram mão, mas tinha que estar onde? Dentro da contabilidade. Em nenhum momento eles falaram assim, olha, vocês vão receber no papelzinho e não precisa ir para a contabilidade. Muito pelo contrário, tudo foi prestado contas, essencialmente. Eu participei de 3 projetos, todos 3 eram de 100 mil,
que as 3 organizações ganharam, nós fechamos os projetos, prestamos contas e ganhamos o parabéns, que estava tudo 100%. Então, isso que é legal, a gente precisa entender como o edital funciona e entender de uma vez por toda. A documentação é essencial para a prestação de contas, não tem nada que é por fora da organização, eu vou receber e eu não vou fazer, né, a prestação de contas, igual o Instituto Mulheres que Contam começou a receber alimento, agora a partir desse mês de maio, nós recebemos alimentos que conseguimos fazer 20 cestas básicas e doamos para 20 famílias. As 20 famílias que receberam as cestas básicas, todas assinaram o documento que elas estavam recebendo, tiramos foto deles e fizemos um arquivo de documentação. Por quê? Eu recebi toda a quantidade, né, de banana, mamão, abóbora, abacate, que veio tudo em quilo, tudo bonitinho, não sei quantos quilos de cada coisa, tudo lá certinho. E aí, de contrapartida, eu não tinha como pesar, mas eu tinha como particionar em cestas básicas, e aí eu conduzi 20 cestas, e assim a gente fez a entrega. E essa documentação, a gente montou um documentário e armazenamos para entregar para o banco de alimentos, para provar que foi recebido e foi entregue. Assim, a gente vai dando força e credibilidade para os nossos fechamentos de balanço. E, gente, eu vou falar qual a quantidade de organização que a gente pega aqui diariamente, que não tem balanço do último ano, que o contador não entregou faltando, entregou sem fazer balanço, nunca fizeram balanço, não adianta. A partir do momento que você não tem essas documentações, vocês ficam sem ter veracidade documental. E o quanto que a organização perde com isso? A nota fiscal eletrônica é retido o valor do imposto quando se paga. Por exemplo, esse valor pode ser incluído no valor recebido do projeto? Quem fez essa pergunta? Eu não estou conseguindo ler o seu nome. Oi, tá me ouvindo? Agora eu estou. Fala É para mim. Marli. É Marli, tô Fala, falando dona aqui de Maria. Belém. Sim. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente paga alguma pessoa que prestou serviço para a associação, né, a mão de obra, que a gente emite aquela nota fiscal eletrônica pelo site da prefeitura, aí é retido um valor lá de imposto, né? Não estou lembrada qual é o percentual, não sei se é Mas 15% ou 10%. Mas deixa eu te falar, quem está retendo a nota fiscal é quem? É a organização ou é o prestador de Ah, serviço? quem está retendo o imposto é a Não, quem está prefeitura, emitindo a nota. Quem está emitindo a nota? é a associação que tem um prestador de serviço, por exemplo, um pedreiro que fez alguma coisa lá, entendeu? Não, peraí. A organização ela não emite essa nota. Quem emite a nota para a organização é o prestador de serviço. A organização recebe a nota. Sim, mas aí, quando ele vai emitir a nota, tem o valor do imposto. E né, normalmente eles querem receber o valor que foi acertado com ele. Por exemplo, se eu acertei de pagar R$ 1.000 pela mão de obra dele. E quando ele vai emitir a nota fiscal que retira esse imposto, ele não quer que retire daquele valor dele, entendeu? Então, deixa eu só explicar uma coisa para a senhora. Se o prestador de serviço que está fazendo a prestação de serviço para a senhora, ele está emitindo a nota fiscal retida, tem que entender qual o tipo de tributação que ele tem. Por quê? Se for uma empresa do Simples Nacional, não existe retenção de ISS, tá? Que é o imposto do ISS. Todas as empresas só têm retenção se ela estiver prestando serviço para um órgão público. Desde o ano passado, a lei mudou. Então, essa nota fiscal que está sendo emitida para a sua instituição, eu acredito, eu teria que ver, né? Mas eu acredito que está emitido errada, tá? Ela não está certa.
Mas é uma pessoa física, não é nenhuma empresa, é uma pessoa Pode. física, entendeu? Que prestou Ainda, serviço, aí ela não poderia emitir retendo mesmo. A mas pessoa física não faz retenção de ISS. na prefeitura, entendeu? Não faz. Mas a partir de quando foi isso? Porque a última vez que a gente fez, eu acho que Cabeça foi. não tem. A pessoa física nunca pode reter. Mas aconteceu aqui com a gente. Então, você tem que Foi procurar. retido foi retido na prefeitura, entendeu? Então, deixa eu só te explicar. O que acontece? Tem alguma coisa que está equivocada. A senhora tem que buscar quem assessora a senhora para poder conversar, porque não está certo. Tá bem? Tá bom, Tem alguma coisa que está equivocada. Ou tá busca a bom, nossa equipe que a gente vai te ajudar também, tá? tá bom. Aí, gente, olha só, pessoa física não faz retenção de ISS para pessoa jurídica. Isso daí, sem condição. E também as empresas que são do Simples Nacional, que são prestadores de serviço, para vocês, organização do terceiro setor, eles também não podem fazer retenção. É só para o governo que eles retêm, tá bem? Então, fica essa super dica aí, porque isso não é compatível, tá? A retenção não pode. Instituições sociais com 5 meses de existência pode ter emenda parlamentar? Sim, pode. Depende. Quer falar, Eliésio? Sim, Patrícia. Voltando até o questionamento da Marli, que você falou que não faz a retenção de PF para PJ, eu falo de Rio Branco, no Acre, a gente tem uma experiência que aqui, assim, quando as pessoas físicas emitem uma nota, solicitam aquelas notas na prefeitura, ele vem com a retenção do ISS, dos 5% de ISS lá, da prefeitura retém da pessoa física. Aí entra nesse problema que a Marli colocou. Se eu fiz um contrato ali de um acordo e coloquei no plano de trabalho R$ 1.000 por um serviço e paguei os 1.000, ele vai tirar a nota, vou pagar para ele os R$ 1.000 ali e ele pagou os 50 para a prefeitura. Deixa eu só te explicar Só uma que ele coisa. não quer, só que aqui a gente tem um conflito com isso, às vezes a pessoa não quer ficar responsável por esse ISS da prefeitura, né? Então, é isso que eu Era esse quero o deixar conflito. claro. Uhum. O que acontece, Eliese? Isso não é legal, né? Vamos dizer assim. O correto é não ter o ISS retido na fonte. O que pode ser visto é se esse profissional ele optou por um ISS variável. Aí é uma decisão dele. E a empresa, vocês que são os contratantes, vocês não podem ser penalizados. O correto na pessoa física é a não retenção. Ele pode ter o destaque, mas ele não pode ter a retenção. Então, tem que ver a legislação do seu município, o que ele prevê para poder vocês não serem penalizados e conversar com o prestador de serviço, porque o que acontece? Ele tem uma opção lá, ou ele trabalha o ISS variável, ou ele trabalha o ISS fixo. Então, é uma decisão dele, mas que não pode impactar a organização do terceiro setor, tá bem? Entendi. As empresas, gente, literalmente não pode, tá? Isso tem regra, isso saiu ano passado, depois eu posso até buscar a legislação e pedir para a Priscila subir lá no grupo de vocês do WhatsApp, mas não tem, tá? Não tem. Seria interessante. Obrigado. De nada, a gente pode fazer isso com certeza, porque isso é bem bacana, tá? Fala, dona Marli, a senhora pediu de novo ou um joinha que a senhora deu? Só o joinha? Não, foi um joinha. Então, tá bom, a gente vai conduzindo. Então, com isso, gente, deu para vocês entenderem que são detalhes que às vezes ficam com dúvidas mesmo. Eu sou prestador de serviço, pessoa física, eu posso cobrar da pessoa, da empresa que eu estou prestando serviço? Não, é uma responsabilidade minha, porque isso pertence a mim, Patrícia, prestadora de serviço. Então, eu não posso fazer isso com a organização do terceiro setor. Então, por isso que é muito importante
vocês também, que são organizações do terceiro setor, buscarem a legislação municipal e entenderem o que o município de vocês está conduzindo com vocês, para que assim tenha uma melhor prestação de contas, né, para que vocês consigam estruturar de forma mais assertiva o processo todo de vocês. Então, gente, o que acontece quando a gente fala desse processo todo da contabilidade, né, todo o impacto que ele causa e tudo aquilo que ele reflete, a gente vem falando que vem aqui, ó, direto para esse posicionamento. Se eu tenho uma contabilidade assertiva, se eu tenho meus fechamentos de balanço, DRE, balanço, balancete, tenho toda a documentação, tenho ata, estatuto, né? Opa, peraí. O que isso impacta diretamente na minha organização? Aqui, na captação de recursos. Seja recursos financeiros, seja recursos de imóveis, seja recursos imóveis, vai impactar nesses 3 pilares aqui também, que são privados, públicos e as leis de incentivo. Por que a gente está falando desses 3 métodos aqui que impactam diretamente? Os privados são editais que algumas empresas, né, disponibilizam, igual o Itaú está disponibilizando aí, quem trabalha com idoso, o Itaú disponibilizou um edital maravilhoso agora, então é uma empresa privada. Também existem os projetos que eu, Patrícia Teles, organização do terceiro setor, posso lá e apresentar para uma empresa privada. Então, isso me dá base, porque através da documentação é aonde eu apresento a minha organização. E também, para isso, eu preciso estar preparado para os editais, para as emendas, para as subvenções, para os projetos públicos. A gente teve até uma pergunta, eu tenho 5 meses de organização, eu posso receber emenda parlamentar? Então, a emenda parlamentar, ela tem alguns critérios para você conseguir receber. Primeiro deles, se você for assistência social, você precisa estar cadastrado no município, você precisa ter CNES, precisa ter as certificações para que você esteja apto a receber, esteja na plataforma do governo. Existem algumas emendas que pedem tempo, 1 ano de colocação de documentos. Então, tem que ver de que forma vai vir a sua emenda parlamentar federal. Existem as emendas estaduais, né? O SEI, dependendo do estado, depende só de 1 ano. Tem outros que dependem de 2 anos. Se não tiver 2 anos, eles não aceitam fazer o direcionamento das emendas federais. E aí tem as subvenções municipais, editais que os municípios liberam, também os estados estão liberando alguns editais agora, e existem alguns projetos que eu posso apresentar ao órgão público e mostrar para ele a necessidade que tem algumas organizações vivendo, e eu consigo atender e chamar ele para junto desse processo. E as leis de incentivo, municipal, estadual e federal. Esses 3 pilares aqui que são muito importantes para a organização do terceiro setor. Privados, públicos e leis de incentivo. É aonde vem a gama do dinheiro de toda e qualquer organização do terceiro setor. E assim a organização pode conduzir. Mas hoje eu venho falar com vocês que muitas das vezes o pilar que mais falta para essa organização conseguir captar recursos é a parte documental. A falta de documento é onde traz a falta de credibilidade para que vocês possam dar os próximos passos. Já tem 1 ano e meio que a gente vem fazendo essas lives aqui, terças-feiras, e a gente tem visto a cada dia mais, quando chegam organizações aqui para a gente poder fazer a análise de toda a documentação, o que falta é documento, o que falta é conhecimento. Muitas das vezes não é dinheiro que falta para as organizações. A gente tem visto que a falta de documento é algo que impacta diretamente nas organizações do terceiro setor. Muitas pessoas desconhecidas de critérios que a organização precisa cumprir, assessoramentos errados, como se fosse uma empresa qualquer, que não tem critério de certificações e processos documentais. Então, vai impactando
em tudo aqui que a organização pode viver de uma forma mais transparente, de uma forma mais assertiva. E a gente vê que, igual assim, existe alguns processos que é o que a gente faz aqui com os nossos clientes, que é o processo de autossustentabilidade, que é viável através de carnê, placas de publicidade, patrocínio de uniforme, produtos dentro, fora das organizações, e-books. Isso tudo aqui faz a diferença na vida de uma organização. Por isso que o assessoramento é importante, para que vocês tenham pessoas e empresas que realmente entendam do negócio que vocês estão vivendo. E assim a gente conduz. O que nós, né, da conta contábil, podemos ajudar a vocês resolver? Primeiro, a gente elimina uma contabilidade não especializada, porque nós somos especialistas no terceiro setor. A gente melhora todo o processo interno das organizações do terceiro setor. A gente dá credibilidade, dá ferramentas, ensina, orienta e capacita. A gente aumenta a possibilidade de captação de recursos, porque a gente começa a entender do negócio. A organização começa a enxergar o que ela precisa fazer de certo para ela conduzir todo o processo. E a gente ajuda no planejamento estratégico. É a condução mesmo. O que nós vamos fazer neste ano de 2026? Que ainda tem muita coisa para viver neste ano, né? A gente só está no mês de junho, está no início, ainda temos 6 meses aí para batalhar, para conduzir essa organização. E a gente qualifica gestores e voluntários. É isso que a gente junto consegue resolver com vocês, organizações do terceiro setor. E aí eu queria saber, 3 pessoas que nunca falaram aqui comigo, queria dar oportunidade para algumas pessoas diferentes aqui hoje. Dona Osmarina, vou esperar para poder ver se tem alguém querendo falar primeiro, antes da senhora, um pouquinho. Para compartilhar se essa live fez sentido, o que vocês aprenderam aqui diferente hoje. Tem alguém que gostaria de compartilhar aqui comigo? Gente, não fica tímido. Podem falar, perguntar aqui o que vocês acharem, sem problema algum. A gente está aqui para bater um papo mesmo. Não? Pode falar, dona Osmarina. Teve alguém aqui. Eliésio. Pode falar. Patrícia, assim, aproveitando tudo que você expôs e das lives anteriores que nós acabamos participando também. Sim. Tem o seu trabalho de assessoria, né, de excelência, mas, assim, como fazer para eu adaptar um serviço como o que você oferece, especializado, ao tamanho de uma entidade? Às vezes, esse tamanho dessa entidade também tem a ver com o nível de experiência da diretoria em lidar com essas informações, tanto da questão contábil, com a questão jurídica, lidar com essa questão orçamentária, de você ter que lidar com a gestão com relação às emendas, construções de planos de trabalho, prestações de contas, que também você já colocou tudo isso anteriormente. Mas o que eu sinto é que, às vezes, nós, como diretoria dessas entidades, sentimos essa dificuldade de traçar uma estratégia, um planejamento em que eu consiga aliar tudo isso de forma a eliminar ou me dar um pouco mais de segurança com essas fragilidades. A fragilidade que eu me refiro é esse conhecimento contábil. Não é você ser especializado, mas você ter uma noção do orçamento público, ter uma noção da legislação que te protege, que te fortalece, que te protege de determinadas situações, não é? Eu sinto que às vezes, essa é a grande dificuldade, você ter um domínio mínimo disso, e às vezes eu percebo que chega a uma gestão
E a gente não está preparado para isso e vai aprender isso na vivência prática. Aí eu estou aprendendo na vivência prática, enquanto eu estou fazendo esse aprendizado, eu estou me prejudicando como entidade, porque eu estou cometendo alguns erros que vão deixando alguns rastros e que pode causar um dano gigantesco ao meu CNPJ, ao meu CPF, e às vezes até envolver mais pessoas nessas situações. Como lidar com isso? Principalmente aqueles que estão chegando ao mundo do terceiro setor, se responsabilizando por uma entidade, que isso eu acho que é um ponto crítico que a gente tem que tratar, e que às vezes eu faço isso com algumas colegas, estimulo eles a se formalizarem no sentido da área cultural, que não se formaliza, cria sua entidade e tudo. E eu vejo que eu me formalizei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu começo a explicar esses passos que eu citei para você, e eu sinto que ele entrou num abismo ali, até ele dominar um pouco, para ele ter um pouco de segurança, para que ele não cometa erros primários e que possa prejudicá-lo. Logo no seu nascimento, crítico, assim, é grave. É isso, eu queria só compartilhar esse pensamento. Eliés, eu acho que você trouxe a dor de muitas organizações que estão aqui e que também não estão. A gente vai subir depois essa live, né, para o YouTube. Então, é uma dor muito grande realmente, porque a gente, no Brasil, é muita legislação que nós temos, né, infelizmente. É igual a gente está falando aqui da legislação do município. Ah, poder não pode, mas nesse município aqui, a regra é essa, né? Então, na verdade, a gente teria que seguir uma cartilha, e essa cartilha não existe. Uma cartilha, assim, pré-montada. Ah, eu abri minha organização, qual o próximo passo? O que eu preciso fazer? É até uma ideia que você me deu agora, tá? Quem sabe eu não monto essa cartilha. É porque... Opa, muito bom. É uma estrutura realmente muito grande. E quando a gente vai nesse pensamento de como me organizar, existem alguns pilares realmente iniciais que devem ser levados em consideração. Eu vou falar de alguns aqui com vocês. Realmente é o que eu falo aqui no início, às vezes a pessoa fala assim, mas por que ela bate tanto nessa tecla? Qual é o público que eu quero atender? Isso é um dos pontos, assim, essenciais para todas as organizações, para vocês levarem em consideração. E, além do público, qual é a atividade que a minha organização quer fazer? Porque eu vejo que, no meio do caminho, as organizações, ela começa a abrir uma brecha muito grande. É como se eu tivesse só essa mão. De repente, ela faz isso, porque ela quer atingir tudo quanto é edital que aparece. E são coisas que ela não tinha na carteira para fazer, porque ela quer ver o dinheiro entrando para ela manter o negócio. Então, na verdade, o que eu penso é que a organização ela precisaria entender para quem ela quer falar, qual é o público que ela quer atender, qual é a circunferência, o espaço, a localidade que ela quer atingir e as métricas que ela pretende obter. Patrícia, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem, mas vamos formalizar isso aqui através de um projeto, e dentro desse projeto a gente ganha a visibilidade daquilo ali para conduzir. Então, isso são um dos primeiros critérios para que essa organização consiga enxergar. Mas eu acho, assim, de cadeira, né, desses 20 anos aí que eu trabalho já com contabilidade e com todo esse processo, tem que ler a lei da Mirosca. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas é uma legislação muito pesada. É bem pesada. Ou tem que ter um assessoramento muito bom com vocês, porque os erros impactam diretamente no CPF de quem está à frente. Então, o conselho que eu dou, assim, inicialmente, é sentar e estruturar primeiro com quem vai fazer parte da diretoria, que sejam pessoas de responsabilidade, que sejam de confiança. Segundo passo, escolher o público que vocês vão atender, qual é a atividade que vai ser exercida e qual é a localidade que vocês vão estar atendendo. Isso seriam os primeiros pontos. A partir deste momento que vocês decidirem isso, aí vai por uma parte, provisionamento. Depois que vocês fizerem o provisionamento de tudo que vocês vão gastar e tudo mais, aí começa a articular as outras sequências. Então, se a gente criar essa história,
vocês vão começar a conduzir um pouco melhor a organização do terceiro setor, para não ficar batendo tanta cabeça. Mas existem muitos detalhes na organização do terceiro setor, que são os próprios credenciamentos, que fazem toda a diferença. Então, gente, uma organização, ela realmente necessita de algo bem amplo e extenso. Mas o que eu posso indicar para vocês hoje, aqui, seriam esses pontos, que se vocês já levarem em consideração cada detalhe do que eu falei aqui, vocês já vão começar a dar um pontapé inicial muito melhor do que vocês estão vivendo hoje. E eu vou pensar sobre essa dica que você deu para me montar uma estrutura para poder disponibilizar para vocês de alguma forma, tá? Eu espero que eu tenha respondido você da melhor forma possível, tá, Eliésio? Grato pela resposta, atendeu sim, perfeitamente. Só fazer um complemento com essa questão do propósito, né? Que às vezes a entidade nasce com um propósito e depois ela muda esse propósito, ela cria várias vertentes em virtude da entrada de recursos baseado numa pequena expertise que ela tem em uma área, e ela acha que pode ir para aquela e acaba se perdendo o seu propósito e se prejudicando. Obrigado. De nada, querido. Gente, tem mais alguém que... Olha, essa pergunta foi essencial. Muito obrigada. Quer falar? Alguém que mais quer compartilhar alguma coisa? Pode falar, dona Osmarina. Eu faço das minhas palavras, as palavras dele aqui, beleza, Eliésio. Olha, eu quero só falar para você uma coisa que aconteceu comigo agora. Ainda bem que eu, graças a Deus, estou assistindo essas lives, estou aprendendo, estou vendo aonde eu errei, aonde está certo. Eu recebi uma notificação do MEC pelo meu e-mail, o SEBAS, que eu fiz o pedido em agosto, tem quase um ano, ele foi negado porque eu não anexei o documento. Não tenho documento nenhum anexado, eu não sabia. Quer dizer, eu trabalho, eu entendo do projeto, de querer fazer, mas nem tudo eu sei. E as pessoas que trabalham comigo, elas falaram, eu vou entrar porque você sabe o que é uma ONG, o que significa, o que você fazer. Nós sabemos que o projeto é bom, mas nós também não sabemos trabalhar. Mas nós vamos aprendendo. Eu entrei para o Sebrae, Senar, são meus patrocinadores, que patrocinam os cursos. Eu faço a liderança no Sebrae, daquele empreendedorismo, né? Que é nacional, território de empreendedores. Mas eu não entendo da contabilidade, não sei para onde vai. Parece que os contadores por aqui eram meio perdidos, estão aprendendo também. Então é assim, tem coisas que a gente faz que a gente não sabe nem se estava errado, igual esse do Sebas agora. Agora tem uma advogada lá em Belém, que ela já falou comigo, que ela vai ter tempo para a semana para ver que documento é que eles estão pedindo para anexar sobre a educação, que não foi nada. Então foi uma coisa aleatória, igual você falou, que a gente tem que, o que está no estatuto, o que está na ata, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, eu tenho certeza que está no meu estatuto, porque o meu projeto ele é cadastrado na assistência social, na ação social, por sinal, eu estou numa conferência hoje e amanhã lá, no CMDA. Então, ele é cadastrado lá. Mas as pessoas que estão trabalhando na minha contabilidade, que estão captadores de recursos, eles não estão muito assim ajudando. Eu preciso de ver essa documentação. Eu faço a pergunta do Eliésio e Yasmin, o que eu vou fazer para vocês verem a minha documentação que eu já enviei, dizer custos, como será, o que eu tenho que fazer, porque eu preciso alinhar isso. Então, a senhora tem que entrar em contato com a equipe, com a Priscila, né? Aí a gente faz o orçamento para a senhora e vê o que pode ser feito, tá bom, dona Osmarina? Eu não posso mais ficar perdida, eu tenho que me organizar, porque eu já andei muito, já trabalhei demais, já estou cansada, eu tenho que ver resultado. Sim, pode entrar em contato, sem problema algum, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, quero agradecer a todos. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa, algum objetivo conosco aqui? Não?
Eu vou agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo tempo. Eu sei o quanto é importante, né, o tempo nosso, de todos vocês aqui, porque o meu tempo também eu falo que é precioso, que é o momento que eu estou aqui com vocês, disponibilizando, e a gente sempre cresce com cada pergunta, com cada aprendizado, com cada desenvolvimento aqui de vocês, e semana que vem vamos estar aqui juntos, né, nessa jornada de melhores organizações nesse Brasil. Traga outras organizações que vocês conheçam, tragam outras pessoas, para a gente compartilhar conhecimento e trazer algo que vai realmente impactar a vida de outras pessoas, tá bom? Meu muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus. Beijo. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Patrícia. Foi muito bom, tá? Obrigada. Obrigada, Cláudio. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom. Amém. Você também, querido. Tchau, tchau. Bom descanso. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.